Ontem li a máxima crescente do movimento pardo separatista no perfil de uma escritora negra. Por que ter um espaço para que nossas dores sejam de fato ouvidas é tido como separatista? Gente, para começar a responder essa dúvida, é importante dizer que eu vou focar no Parditude. Eu sei que existem outras iniciativas que falam de pessoas pardas e que existem atualmente no contemporâneo, mas eu vou falar do projeto de pesquisa e também dessa ação social que é o projeto Parditude, tá? Quando uma pessoa se refere ao Parditude como um movimento de separação, ou ela não leu as postagens que eu faço, não leu o meu trabalho acadêmico, não prestou atenção nos vídeos mais complexos, ou ela até prestou, ela até leu, mas ela não conseguiu sair dos próprios vieses para interpretar. Eu tenho muitas pessoas que me apoiam aqui na página, que são pretas e que têm um senso maior de comunidade, que já trabalharam algumas questões de ressentimento e elas conseguem me ouvir assim como eu consigo ouvi-las, né? Inclusive, muitas pessoas africanas apoiam a pesquisa, apoiam o Parditude, compreendem o que eu estou trazendo, porque elas não estão sob um paradigma de competição. Elas estão mais prontas para a escuta, então elas não são carne-vivas ambulantes em relação às questões raciais, que qualquer coisa que discorde daquilo que elas aprenderam toca numa ferida, que é uma questão mais subjetiva mesmo, aquilo que a pessoa tem que trabalhar em si mesma para poder ouvir o outro. Então, por uma falta de regulação emocional, de uma atenção, acaba colocando esse rótulo sobre o meu trabalho. Por que eu digo isso, gente? Porque o discurso da Parditude, ele se difere pouco do discurso que os movimentos negros trazem. Por quê? Aqui eu proponho caminhos um pouco diferentes para um mesmo propósito. Esses caminhos são para acrescentar, não para subtrair e nem para atrapalhar. Por quê, gente? Porque eu defendo políticas afirmativas, eu defendo as políticas de cotas raciais, tanto para pessoas pretas quanto para pessoas pardas. Eu defendo a união desses grupos como grupos racialmente vulneráveis, né? Então, eu não defendo a união como negros, mas eu defendo como grupos racialmente vulneráveis, entendendo que dentro de pardos tem descendentes de negros e outras misturas. Eu defendo que as pessoas pardas assumam seu natural, amem suas raízes, se conectem com a sua parte preta ou indígena, tenham orgulho disso. Então, os princípios de acabar com a desigualdade racial, de fazer políticas para isso, de honrar as culturas e as matrizes africanas e indígenas, eles estão aqui na Parditude. As questões que eu defendo de diferente é que a gente pare de demonizar a miscigenação no nosso país, porque existe um discurso de por que existiu violência na miscigenação, as pessoas mestiças não podem se reconhecer como mestiças. E, gente, existem situações de com todas as mulheres, em todo o mundo, em guerras, em diversas situações. As mulheres brancas também são e geram filhos. Então, porque só os mestiços têm que pagar essa conta de negar uma parte de sua história, uma parte de si, por causa de... Sendo que essa é uma questão que acontece com as mulheres no mundo inteiro. Então, essa é uma questão que eu questiono e que eu não vou concordar e que eu não vou ficar falando que a miscigenação tem só um lado ruim, tem só um lado violento. Eu não concordo com isso. A miscigenação é minha história, a miscigenação é meu corpo. Só estou viva aqui respirando hoje por causa da história que aconteceu antes de mim. E eu vou honrar essa história e vou combater os preconceitos, vou combater o racismo, vou querer um futuro melhor, reconhecendo tudo o que aconteceu antes e toda a história que compõe a minha existência. Outra questão é da gente se reconhecer como pessoas mestiças para que as nossas histórias não sejam constantemente comparadas com as de pessoas negras. Então, quando for falar de negritude, as pessoas negras vão falar de negritude. Quando for falar de parditude, as pessoas pardas vão falar de parditude, que incluem pautas multirraciais que eu sempre trago aqui no meu trabalho, que são diferentes das pautas da negritude. Tem pautas que se cruzam? Sim. Com certeza, muitas pautas que se cruzam. Mas existem diferenças e reconhecer essa diferença é reconhecer a diversidade, é reconhecer a multiplicidade, né? Então, eu luto aqui na Parditude contra o conceito de hipodescendência. O que é hipodescendência, gente? É essa mitologia que criaram de que uma pessoa mestiça de branco e negro, de branco e indígena ou de branco e qualquer outro grupo que foi considerado inferior nessa história racista que a gente viveu, a pessoa só pode ser considerada do grupo considerado inferior.
Foram os brancos, foram os eugenistas que inventaram isso. E aqui na Parditude a gente não dá continuidade para discursos eugenistas. A gente se reconhece como mestiço. Porque a gente reconhece que tem o branco na nossa mistura. O branco não vai ficar no lugar de pureza. O branco não vai ficar num lugar de protegido e nós somos só o outro. Então, isso é também uma afirmação de orgulho, isso é também uma afirmação contra uma história de racismo que o nosso país, inclusive, não viveu. Porque os conceitos de hipodescendência, eles afetaram muito mais os Estados Unidos e regimes de apartheid, Então, para que a gente vai importar uma mentalidade eugenista? A gente não vai, entendeu? Então, gente, quando uma pessoa me acusa levianamente de ser uma pessoa que quer separar, que quer atrapalhar, é porque ela não quer que as pessoas pardas sejam ouvidas integralmente em suas dores. Essa pessoa, ela quer protagonismo, ela quer que só ela fale, que só o grupo que ela se identifica fale. Ela quer um domínio da narrativa racial, ela não quer dar espaço nem para as pessoas pardas como eu, que sou parda de branco e negro, e muito menos para as pessoas pardas que são de origem branca e indígena. Ela quer que tudo gire em torno dela mesma. Lembram daquela máxima, o sonho do oprimido é se tornar o opressor? É um pouco nessa vibe. E também, quando essas pessoas nos acusam de separação, é uma forma de tentar fazer a gente calar a boca, Da gente não falar sobre isso, da gente ficar em silêncio e da gente dar espaço só para as narrativas delas. Só que nós não vamos calar a boca porque nós estamos apenas começando. Quem vai falar dos pardos agora não é mais o Munanga, não é mais o Abdias Nascimento, não é mais a Sueli Carneiro, não é mais a Carla Cotirene. Vão ser as pessoas pardas, como eu, Beatriz Bueno, como meu colega Denis Moura, como meu colega Leonardo Rocha. Nós vamos falar das pessoas pardas porque nós somos pessoas pardas. Hoje até existem autores que são pardos, que se autodeclaram como negros claros, negros de pele clara, só que eles têm muito menos visibilidade no discurso racial. Eles raramente são lembrados quando esse tema é em pauta. Toda vez que me cobram aqui falando, mas o seu argumento é diferente de algum autor, geralmente é um autor preto retinto, 80% das vezes. Porque quando nós, pessoas pardas, nos colocamos como pretos com menos negritude, com negros incompletos, metades, nós não somos levados a sério. Eles vão chamar os negros inteiros para falar de raça. Eles vão chamar os negros puros, eles vão chamar os negros completos. Eles não vão chamar os menos negros, os menos retintos, os menos isso e menos aquilo. Então é muito importante que você, pessoa parda, entenda que se você aceita e compra essa narrativa, você sempre vai ser uma sombra. Você sempre vai ser um negro menos negro. Você sempre vai ser secundário. Sempre vão falar de diversas pautas e aí quando você abrir a boca vão falar, mas você é claro, mas você é menor, mas você não. Uma vez uma seguidora, ela deu um exemplo, de que existem os níveis de suporte do autismo, E ela falou que toda vez que uma pessoa parda fala, mas você não sofre tanto assim, mas para pessoas retintas é pior, se para você é assim, imagina para alguém que é mais escuro. É como se fosse uma pessoa autista, de nível 1, expressando um problema, e aí falam, mas quem é autista nível 3 sofre muito mais. E quando se trata das questões, de capacitismo, a gente consegue ter uma compreensão de que comparar deficiências é uma coisa absurda. Então, imagina, uma pessoa que é amputada de um pé, tá falando da dor dela, da dificuldade que ela tem socialmente, aí vem uma pessoa e fala, mas quem amputou 2 pés... Para pensar quem amputou 2 pés, como é pior, Então, é claro, isso é só uma analogia pra gente entender quanto é ridículo o que acontece com as pessoas pardas aqui no Brasil, de quando a gente vai expressar as nossas dores, ficam comparando a gente com pessoas retintas o tempo inteiro. Como se experiências de exclusão adiantasse alguma coisa, tivesse alguma relevância, ficar falando qual que é pior, qual que é melhor, quem que tá em cima e quem que tá embaixo, E no vídeo anterior eu falo disso, o quanto a gente não tem o básico e a gente tá brigando por migalhas, Então eu vejo muito essa briga do colorismo como algo assim. E esse é um dos motivos que eu defendo que as pessoas pardas possam ter a sua identidade. Porque se a gente não for chamado da mesma coisa que os negros, não vão ficar querendo comparar a gente o tempo inteiro, porque a diferença ela já vai estar dada. Mas eu falo um pouco melhor disso no vídeo anterior que eu fiz, falando ali da situação da Camila Pitanga. Então é isso, gente. Pessoas maduras, pessoas preparadas, elas conseguem entender que o Parditude não separa nada, não tem um projeto de separação. Tem um processo de interseccionalidade, dá direito a nós, pessoas mestiças, que tenhamos voz, que tenhamos visibilidade,
que a gente existe, basicamente. E a gente vai continuar aí existindo, né? E vai continuar falando cada vez mais disso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com alguém. E se você ainda não segue ou não é inscrito aqui, se inscreva ou siga, tá bom? Beijo!